De que forma que você tem avaliado, justamente esse momento e essa votação de hoje? Eu tenho avaliado como eu reputo como, acho que o momento mais triste da história do Corinthians, né, eh, da é um momento, onde nós temos pela primeira vez na história, acho que do futebol brasileiro, tenho certeza absoluta que do Corinthians, que um presidente em exercício, né, ele é indiciado por crimes cometido contra a instituição. Por ter, vou usar um termo popular, roubado a instituição de acordo com a conclusão da autoridade policial. Então, é realmente uma situação muito delicada, muito triste, de fato ninguém esperava isso, e hoje nós temos uma reunião muito importante, do Conselho Deliberativo, aonde os conselheiros, eh, votarão pelo afastamento ou não do, do presidente hoje indiciado. A gente vai falar, ainda mais sobre o Augusto Melo daqui a pouco, mas eu quero, antes só da gente tratar sobre essa votação de hoje, você conhece muito bem o Parque São Jorge, conhece muito bem o Augusto Melo. Você acredita que vai haver algum tipo de represália na votação de hoje? Vamos lá. Primeiro, eu, não conhe... eu passei a conhecer muito bem o Augusto Melo depois da posse, da nossa posse em 2024. É, o, esse período que eu convivi com o Augusto Melo, eu reputo como uma das piores pessoas que eu já conheci na política do clube. Isso eu quero deixar muito claro, por tudo que ele fez, por todas as perseguições, hostilizações, ameaças, perseguições. Então, eu reputo o Augusto Melo realmente como uma das piores pessoas no mundo político que eu já conheci. E eu acredito que o presidente, o Augusto, ele tem todos os direitos de se socorrer da justiça, caso ele se sinta lesado. Então, ele já tentou fazer isso, né? A justiça convalidou essa reunião do conselho, que hoje nada mais é do que uma continuação da reunião que foi aberta anteriormente, mas aí vai depender muito da postura, da posição do Augusto, se ele realmente quer colocar um ponto final nessa questão hoje, né? Deixar para os conselheiros decidirem. Então, mas eu entendo que, para o bem do Corinthians, essa reunião precisa acontecer, né? Acho que é importante acontecer essa reunião e ela precisa acontecer. Ô doutor, eu acho que assim, tudo que já foi a público, com relação ao Augusto Melo justifica justamente o que você coloca como uma das piores pessoas que você já conheceu no mundo político. Mas, para além do que a gente já sabe, quem que é o Augusto Melo que talvez faça você ter esse julgamento sobre ele? Augusto Melo é uma pessoa que traiu tudo aquilo que ele se comprometeu na campanha. O Augusto Melo é aquela pessoa que, durante esses meses de gestão, nunca respeitou os órgãos internos do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Augusto Melo é aquela pessoa que, se você não concorda com o ponto de vista dele, ele faz questão de te perseguir e de te hostilizar. O Augusto Melo é um presidente que não assume as suas responsabilidades e culpa todos os diretores que saíram da gestão. Eu poderia elencar diversas outras qualificações do Augusto. E o Augusto Melo é o primeiro presidente da história do Corinthians que foi indiciado pela polícia
por furtar, e de acordo com o entendimento da polícia, por furtar o Corinthians, por se associar criminalmente com o intuito de lavar dinheiro. Então, esse é o Augusto Melo. São importantes e fortes essas palavras, porque a gente vive um momento em que, na semana passada, tivemos uma coletiva com o presidente do Corinthians, e eu fiz justamente a pergunta a ele como ele dorme, se ele dorme tranquilo com todas esses indiciamentos, se ele se envergonha dessa situação, se ele não acha que renunciar seria o melhor caminho. Do teu ponto de vista, ele renunciar também seria o melhor caminho? Ou você acha que é melhor até ele passar pelo processo de impeachment hoje, que muito provavelmente vai, se tudo ocorrer da forma democrática como deve ser, ele vai ser retirado do cargo? Qual você acha que deveria ter sido o processo, doutor? Se ele tivesse respeito pelo Corinthians, ele renunciaria. Uma pessoa que está sendo indiciada contra por atos praticados contra o clube e é presidente do clube, usa a, a instituição para se defender, usa assessoria de imprensa para preparar uma coletiva para contar mais do mesmo, né? Só que agora com um novo fato novo, né? Que parece-me que também a polícia está querendo persegui-lo, né? A polícia também está querendo fazer política agora. E, então eu acho que para o bem do Corinthians ele deveria de fato renunciar, até mesmo para fazer a sua defesa, né? Não é assim como os outros dirigentes fizeram, pediram para sair, para se defender. Eu acho que, pelo bem do Corinthians, pelo bem da instituição, para tirar o Corinthians das páginas policiais, ele deveria renunciar. Mas é um direito dele, é uma opção dele, é uma escolha dele, ele que tem que fazer esse juízo de valor, o que o Corinthians merece ou não nesse momento. Ô, doutor, a gente sabe que vocês foram oposição à renovação e transparência, justamente no último pleito ali, com o André Negão e tudo mais. Hoje, vendo do quase dois, são mais de 2 anos, na verdade, né? Quase 2 anos da gestão Augusto Melo, você acha que a gestão dele é pior do que todas que passaram pela renovação e transparência no Corinthians? Eu posso falar que o Augusto Melo é o pior presidente que o Corinthians já teve. Ele foi indiciado, né? Então eu posso falar que ele é o pior presidente que o Corinthians já teve. Isso eu não estou querendo falar que os demais presidentes foram bons, não estou entrando nesse mérito, não. Mas eu estou falando que, em relação, eu convivi, eu posso falar porque eu estou há 1 ano e 5 meses na vice-presidência. Então, eu convivo com o presidente hoje indiciado. Eu posso falar que ele, para mim, como eu já repeti, é uma das piores pessoas que eu conheci no meio político, uma pessoa que falta com a verdade, uma pessoa que constantemente não diz a verdade para o torcedor, não diz a verdade para o sócio, não diz a verdade para os conselheiros, um presidente que ataca os órgãos internos, ataca o Conselho Fiscal, ataca o CORE, nunca deu atenção para os conselheiros, e hoje ele, diante de uma votação importante, onde os conselheiros hoje têm da conclusão da polícia, ele agora quer demonstrar que tem um respeito pelo Conselho Deliberativo. Então, para mim, ele, com todo respeito, as palavras são fortes, eu jamais gostaria de utilizá-las, mas é um oportunista. Eu vejo ele como um oportunista.